Olá! Hoje vamos falar sobre a interpolação polinomial. Eu vou te apresentar o método de Lagrange, o método de Newton e também vou falar do erro que cometemos quando nós trocamos aí a função original por um polinômio interpolador. Eu começo aqui com essa ilustração para te mostrar a diferença conceitual entre interpolação e o método dos mínimos quadrados. Eu tenho aqui um conjunto de pontos, são 5 pontos, e eu percebo que eles têm uma tendência linear. Aí eu uso mínimos quadrados, que vai achar a melhor reta que aproxima esses pontos. E eu posso fazer até uma previsão do comportamento futuro desse fenômeno. Já a interpolação não. Esse conjunto de pontos dados vão determinar quem será o polinômio interpolador. Porque o polinômio interpolador ele tem que passar por cada um desses pontos, exatamente no ponto. Isto é, o polinômio interpolador no ponto dado tem que ser igual à função original que modela o teu fenômeno. Então, aproximar uma função, um fenômeno, por um polinômio interpolador é um método antigo, tem alguns séculos já. É bastante utilizado em problemas numéricos. Então, a escolha de um polinômio ela pode ser muito útil quando você vai trabalhar com cálculo diferencial e integral. Você tem que fazer derivada, fazer integral de funções. Você pode, mesmo conhecendo aí o seu fenômeno, uma função dada, você pode trocá-la por um polinômio interpolador, num conjunto específico de pontos, que vai te facilitar os cálculos. Então, tem algumas situações interessantes que vão auxiliar o uso da técnica da interpolação polinomial. Quando eu não conheço f de x, eu não sei quem é o modelo, a função original, e eu tenho o valor desse fenômeno em alguns pontos somente, aí eu posso fazer uma interpolação e eu conheço f de x, mas é muito complicada e eu quero substituí-la por um polinômio interpolador. Então, fica a pergunta, né? Aqui de novo uma ilustração, que eu tenho uma função f bastante aqui complicada, com bastante oscilação, mas eu tenho o conjunto de pontos específicos. E eu quero trocar essa função, quero representá-la por um polinômio interpolador, dado nesse conjunto de pontos. Lembrando, né, que o polinômio tem que satisfazer a igualdade da função. Então, o polinômio no ponto tem que ser a função dada no ponto. Todos os pontos dados, isso tem que acontecer. E vem a pergunta, né? Vamos usar já um formato da obra da professora Neide, que é a nossa bibliografia básica para desenvolver esse material. A notação é o seguinte, dado n mais 1 pontos, de x0 até xn, né, pares cartesianos, eu consigo encontrar um polinômio interpolador? É possível? E se for possível encontrá-lo, ele vai ser único? Ou, dado esse conjunto de pontos, eu posso ter mais de um polinômio interpolador que satisfaz essas igualdades aqui. Então, a primeira pergunta é sobre existência e unicidade. E a resposta é sim para as duas perguntas. Esse polinômio interpolador existe e ele vai ser único. Então, dado n mais 1 pontos, eu sempre consigo um polinômio interpolador. Mas atenção! O grau máximo dele vai ser igual a n. Então, vamos aqui gravar a seguinte informação. Eu tenho um conjunto de pontos. O grau máximo vai ser a quantidade de pontos menos 1. Então, se eu tenho 5 pontos dados, o grau máximo vai ser 4. Se eu tenho 3 pontos dados, o grau máximo vai ser 2. Mas sempre vai existir e vai ser único. A professora Neide desenvolve essa demonstração, né? Ela usa a hipótese que o polinômio tem que ser igual à função dada, ela monta um sistema linear
E a matriz desse sistema linear, a matriz de coeficientes, é a matriz de Vandermonde, que sempre tem determinante diferente de zero. Então, é um sistema possível e determinado. E ela constrói aqui o raciocínio nessa demonstração, porque vai ter o polinômio de grau máximo igual a quantidade de pontos menos 1. Então, se a quantidade de pontos cartesianos for pequena, a gente pode resolver o sistema linear associado, mas para n grande, isso fica impraticável. Por exemplo, para 3 pontos cartesianos, a gente sabe que o polinômio interpolador existe e vai ter grau máximo 2, a quantidade de pontos menos 1. Eu posso resolver o sistema linear. Então, o polinômio interpolador de grau máximo 2, e eu uso a igualdade, que o polinômio no ponto x tem que ser igual ao y dado da sua função original. Então, p de x0 tem que ser y0. Substituo o x0 por menos 1 e o y0 por 15. O p de x1 tem que ser igual ao y1. Substituo o x1 por 0 e y1 por 8. E, finalmente, o p de x2 tem que ser y2. Eu substituo o x2 por 3 e o y2 por menos 1. Aqui eu já tenho que o a0 é igual a 8. Substituo nas outras duas equações. Eu vou ter um sistema 2 por 2 e eu consigo resolver as outras incógnitas. Então, para esse conjunto de 3 pontos cartesianos, o teu polinômio interpolador vai ser o a0 igual a 8, o a1 menos 6 e o a2 igual a 1. E você tem aqui um polinômio de segundo grau completo. Então, para esses 3 pontos, você vai ter uma parábola. Se esses 3 pontos forem não colineares. Se esses 3 pontos estiverem alinhados, o grau vai ser 1. E se esses 3 pontos estiverem numa reta horizontal, paralela ao eixo x, que é uma reta constante, o grau do polinômio vai ser 0. Então, lembrem-se, dada a quantidade de pontos, o polinômio interpolador vai ter grau máximo n-1. E de acordo com a posição desses pontos, o grau pode ir caindo até 0. A primeira técnica que eu vou te mostrar é de Lagrange. Então, Joseph Louis Lagrange, aqui século XVIII, século XIX, desenvolveu a seguinte técnica. Ele vai construir polinômios que recebem o nome dele, polinômios de Lagrange, que tem essa estrutura aqui. Eu vou te explicar, e você já repara que aqui tem um índice k. E justamente quem está faltando aqui em cima, no numerador dessa fração, é o xk. Eu vou chamar esse k de o cara da vez. O cara da vez, no polinômio de Lagrange, ele não aparece no numerador. Se você olhar, tem o x0, vai ter o próximo, tem o antecessor do xk, aí salta para o sucessor do xk. O xk não tem, gravem isso. E o xk é justamente o que vai aparecer embaixo. Eu copio esse termo substituindo o x por xk e faço para todos os outros. Troco o x por xk. Então, para cada k, que é a posição do ponto, x0, x1 e assim por diante, eu vou construir esse polinômio. Então, para 3 pontos, como ficaria? O L0, o cara da vez, é o x0. Ele não vai aparecer no numerador aqui da expressão. Vai ficar x menos x1, x menos x2. O x0 aparece no denominador. Eu substituo o x por x0. E esse aqui também, x por x0. Então, essas expressões, esse produtório, ele aparece no denominador, mas substituindo o x pelo cara da vez. No L1, o cara da vez é o x1. Ele não aparece no numerador, é x menos os outros, vai aparecer no denominador. Mesma coisa o L2. O cara da vez é o x2, ele não aparece aqui, x menos x0, x menos x1, e eu repito a expressão substituindo o x pelo cara da vez, que é o x2. Você pegou a dinâmica? É assim que se constrói os polinômios de Lagrange. E esses polinômios, eles têm uma característica muito interessante.
quando esse índice K é igual a esse índice aqui, J, quando K é igual a J, dá 1 polinômio de Lagrange. Se for diferente, vai dar 0. Esse comportamento se chama delta de Kronecker. Então, quando os índices forem iguais, vai dar 1. Quando os índices forem diferentes, vai dar 0. Esse comportamento é o famoso delta de Kronecker. Então, nessa lógica dos polinômios de Lagrange, o L0 de x0, índice igual. L1 de x1, índice igual. L2 de x2 vão dar 1. E qualquer outra combinação vai dar 0. Quer ver como funciona? Olha aqui, ó. Olha o L0. Se eu trocar o x por x0, vai entrar um x0 aqui e vai entrar um x0 aqui. Vai ficar idêntico com o denominador. E eu vou cancelar e vai dar 1. Se eu jogar o x1 aqui, esse primeiro termo vai dar 0. Ó. Vai ficar x1 menos x1. Cancela tudo. Se eu colocar x2 aqui, esse termo vai dar 0. Cancela tudo. Perceberam o delta de Kronecker? Se for igual, L0, x0, dá 1. Se for diferente, se anula. Isso acontece para essa expressão, que é o L1, e também para essa expressão com o L2. E, finalmente, com esses polinômios de Lagrange, eu monto o polinômio interpolador, que vai ser o somatório, eu vou somar, né, esses polinômios de Lagrange multiplicado pelo y da vez. Então, quando é o zero cada vez, eu vou multiplicar o y0 pelo L0, o y1 pelo L1 e o y2 pelo L2. E com essa propriedade, delta de Kronecker, é fácil verificar que o polinômio vai satisfazer a igualdade. O polinômio nos pontos x dados vão ser iguais aos y dados, que é a condição da interpolação. Então, como essa técnica me leva ao polinômio interpolador e ele é único, essa técnica é válida. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 pontos, que é o mesmo exemplo anterior, que eu resolvi pelo sistema linear associado. Agora eu vou construir os polinômios de Lagrange. Então, o L0, o cara da vez é o x0. Não tem x0 aqui, ele aparece embaixo. Então, eu troco o x1 por 0 e troco o x2 por 3. E aqui embaixo, além do x1, 0 e o x2, 3, eu troco o x0 por menos 1. Eu faço a conta e tenho esse polinômio. Já o L1, o cara da vez é o x1. Ele não entra aqui no numerador, vai entrar embaixo no denominador. E eu troco o x0 por menos 1, troco o x2 por 3. Aqui embaixo a mesma coisa, mas eu coloco o x1 que vale 0 aqui e aqui. Tem essa expressão. E, finalmente, eu tenho o L2, que vai ter essa expressão aqui. O polinômio interpolador pela técnica de Lagrange é y0, L0, y1, L1 e y2, L2. Aqui você faz a conta agrupando os termos de mesmo grau e você vai chegar a esse polinômio aqui. Então, por exemplo, 15 quartos de x2 menos 8 terços de x2 menos 1 dozeavos de x2 vai dar 1x2. Então, você vai agrupar os termos pelo mesmo grau e você vai achar a mesma resposta que nós obtivemos anteriormente. E aqui o exercício ainda pede, esse exemplo, que você calcule uma aproximação para f de 1. Esse é um dos propósitos da interpolação, né? Você não tem a função original, ou você tem, ela é muito complexa, você troca, obtém o polinômio interpolador e você pode fazer, então, perguntas sobre o intervalo de interpolação, que é de menos 1 até 3. Ele pergunta, quem é f de 1? Quem é f de 1, eu não sei, mas eu vou aproximar pelo polinômio interpolador, que é p de 1, que vai ser igual a 3. Agora eu vou falar um pouco sobre o método de Newton. Sir Isaac Newton, século XVII, século XVIII, né? Uma outra técnica para construir o polinômio interpolador. Eu vou te apresentar o conceito de diferença dividida, que vai ser essencial para entender essa construção. A diferença dividida
eu vou usar essa notação aqui, f com colchetes. Então, eu vou ter de novo n mais 1 pontos. A gente sabe que vai ter um polinômio interpolador com grau máximo igual a quantidade de pontos menos 1. Né? E a diferença dividida de ordem 0 é o próprio valor da função, é o y. Diferença de ordem 1 vai ser uma taxa de variação entre a função de ordem 0, a diferença de ordem 0, né? E um ΔX. E assim por diante. A diferença dividida de uma ordem é a taxa de variação da diferença dividida de ordem inferior. E eu vou te explicar isso de uma forma bem física, que Newton tem essa motivação pelas taxas de variação. Se você entender que a nossa variável x é o tempo e a nossa f é a posição, então a diferença dividida de ordem 0 seria o próprio valor da f, que é a posição. A diferença dividida de ordem 1 é um ΔS por um ΔT, que seria a velocidade, e assim por diante. A diferença dividida de ordem 2 é uma taxa de variação da velocidade. É o ΔV por ΔT, que é a aceleração. A diferença dividida de ordem 3 é uma taxa de variação da aceleração. Um ΔA por um ΔT, seria o arranque. Então, as diferenças divididas vão ser construídas em cima de taxas de variação das diferenças divididas anteriores. A gente vai construir uma tabela e essas taxas de variação vão compor o polinômio interpolador pelo método de Newton. Então, esse exemplo aqui, nós temos 5 pontos cartesianos. Então, a gente vai ter um polinômio interpolador de grau máximo igual a 4. Vamos construir a tabela de diferenças divididas. De ordem 0 é a própria f. De ordem 1 é o ΔF, ó, esse menos esse, sobre o ΔX, esse menos esse, a 31, e assim por diante. Então, eu construo a de ordem 1 com a taxa de variações da f. A de ordem 2 são taxas de variação da coluna anterior. Então, eu pego 1 menos 31 e eu divido pela variação do x. Só que essa taxa de variação aqui, anterior, começou com menos 2. E essa aqui utilizou o ponto máximo 0. É de menos 2 a 0. Então, eu ponho 0 menos menos 2. Eu obtenho menos 15, a próxima. A de ordem 3 é essa taxa de variação anterior, menos essa, 0 menos menos 15. E o ΔX do x mínimo e máximo envolvido nessa conta. O primeiro, ele é o menos 2, que está aqui, e o último usado, esse 1, que está aqui, porque eu usei essa e essa. Você pode pegar a diagonal, né? Ó, então, essa taxa de variação, que é a diferença dividida de ordem 3, quem vai ser o ΔX dela? Ó, vai ser esse é o inicial e esse aqui é o final. Então, é 1 menos menos 2. E você constrói essas diferenças divididas baseadas em taxas de variação. E eu te chamo a atenção para você registrar sempre o primeiro elemento de cada coluna. Eles serão importantes na fórmula do polinômio interpolador. Apesar de eu querer sempre o primeiro de cada coluna, eu tenho que montar a tabela toda, porque todos esses valores são interdependentes. Esse aqui é o polinômio interpolador de Newton. É a diferença de ordem 0, que é o primeiro f, mais x menos x0, diferença de ordem 1, a primeira, mais x menos x0, x menos x1, diferença dividida de ordem 2, e assim por diante. Eu vou construir, então,
o polinômio interpolador pelo método de Newton com essa estrutura aqui. E a professora Neide, no seu material, ela coloca a demonstração porque essa construção funciona. E a gente sabe que o polinômio interpolador existe e ele é único, então esse é mais um método para achar o polinômio interpolador de um conjunto específico de pontos. Então, como exemplo, eu vou refazer aquele conjunto de 3 pontos que nós já vimos de 2 maneiras diferentes, né? Primeiro, pelo sistema linear associado, depois por Lagrange e finalmente por Newton. Olha como é diferente a construção, apesar de ter que dar a mesma resposta no final. Então eu coloco aqui os valores x, os valores y, e eu começo a fazer as diferenças divididas. De ordem 1, 8 menos 15 sobre 0 menos 1, dá menos 7. Depois menos 1 menos 8 sobre 3 menos 0, dá menos 3. E depois construo essa aqui, que é esse valor menos esse, dividido por esse menos esse, que é 1. E eu paro aqui, né? Não tenho como continuar. A tabela de diferenças divididas, a cada coluna você perde uma informação. Então vai chegar um ponto que vai ter só um número e não há mais uma taxa de variação a ser feita. Como eu solicitei, marque com atenção os primeiros valores e aí você constrói. Diferença dividida de ordem 0, que é esse 15 aqui, mais x menos x0, diferença dividida de ordem 1, que é esse 7 aqui. Então, olha, x menos x0, diferença dividida de ordem 1, mais x menos x0, x menos x1, diferença dividida de ordem 2, que é esse valor 1 aqui. Então, fica x menos x0, x menos x1 e a diferença dividida de ordem 2. Você junta os termos, expande e depois agrega, né, por ordem do termo e você de novo, novamente, obtém aqui o polinômio interpolador. E você pode, mais uma vez, fazer uma aproximação para a função original que você não tem aqui no ponto 1, pelo polinômio interpolador no ponto 1, que é igual a 3. O método de Newton ele tem algumas vantagens sobre o método de Lagrange. Então, nesse outro exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, nós vamos ter um polinômio interpolador de grau máximo igual a 5. Se você fosse construir pelo método de Lagrange, aqueles polinômios de Lagrange iam ficar com produtórios muito extensos. Daria bastante trabalho fazer isso. E olha que interessante, pelo método de Newton. Ao construir a tabela de diferenças divididas, você coloca os pares x, y aqui, a diferença de ordem 1 começou, a diferença de ordem 2 começou. Na diferença de ordem 3, depois você verifica as contas com calma, dá constante. Olha que interessante. Não há necessidade de continuar as contas, mesmo podendo construir a tabela toda, né? Ainda tem 3 valores aqui. Poderia fazer mais uma e depois outra. Chegaria até a ordem 4. Mas não há necessidade, porque como a tabela ficou constante nessa coluna, as próximas vão ser 0. Vão ser colunas nulas. Então não há necessidade de você continuar. E essa ordem que ficou constante, ordem 3, vai ser o grau do polinômio. Então na tabela você consegue ver qual o grau que o seu polinômio interpolador vai ter antes de você fazer as contas. Você não consegue obter isso pelo método de Lagrange. Então, ao calcular as diferenças divididas, chegamos numa coluna constante, a gente pode parar aqui, que as próximas vão ser 0, e você pega o primeiro elemento de cada coluna, como fizemos antes, e constrói aqui a fórmula de Newton. Então, aqui é a diferença dividida de ordem 0, aqui x menos x0, diferença dividida de ordem 1, e assim por diante, até chegar na ordem 3. E aqui está o polinômio. Apesar de serem 5 pontos,
esse grau máximo igual a 4, esses 5 pontos estão contidos num polinômio de grau 3. E o método de Newton conseguiu demonstrar, encontrar isso, e você tem essa facilidade de entender qual vai ser o grau do polinômio, o grau adequado na própria construção da tabela. Então, Lagrange ou Newton? Bom, o método de Lagrange ele é didático. Para poucos pontos você consegue construir o polinômio, que tem aquela característica que eu te expliquei do delta de Kronecker. É bem interessante, conceitos simples envolvidos. Mas, para uma quantidade de pontos elevada, ele fica impraticável. Já para Newton, eu tenho essas vantagens. A tabela nos informa qual será o grau do polinômio interpolador. E também, como a fórmula de Newton ela é aditiva, se eu adiciono novos pontos, eu posso aproveitar as contas anteriores que já foram feitas. Isso não acontece no caso de Lagrange, que é uma fórmula que tem multiplicações. Se eu coloco um novo ponto cartesiano, eu não consigo aproveitar as contas anteriores. Então, eu tenho aqui a ordem do polinômio, como naquele exemplo, ficou constante, eu já posso parar o método. E essa fórmula, composta por termos aditivos, me permitem, ao acrescentar um novo ponto, somar os termos novos do método de Newton para esse novo ponto, aproveitando tudo que eu fiz anteriormente. E agora o erro da interpolação, porque nós sabemos que o polinômio interpolador ele é igual à função nos pontos dados. Mas e fora desses pontos? Porque a gente até fez um exercício que a gente estima o valor de f num ponto dentro do intervalo dado. A gente vai trocar pelo polinômio interpolador. Mas nós não sabemos, nessa aproximação, o quanto nós erramos, porque a função só é igual ao polinômio nos pontos de interpolação. Fora dela, vai ser sempre uma aproximação. Então, qual é a distância entre f e p de x nos pontos dentro do intervalo? Essa estimativa ela pode ser obtida. E o interessante é que o erro da interpolação, essa distância entre f e p no ponto x, ela não depende do polinômio. Eu não preciso ter a expressão do polinômio para calcular o erro. Eu posso estimar esse erro antes de calcular o polinômio e até decidir se vale a pena interpolar ou não. Isso é uma característica bem interessante da técnica. A professora Neide explica na sua obra uma sequência de proposições e teoremas como você estimar o erro da interpolação. Eu começo então com um teorema, que é um teorema generalizado de Rolle, que me dá uma estimativa da distância entre a função e o polinômio interpolador. Essa estimativa é o seguinte, é o produtório, x menos o primeiro ponto até x menos o último ponto. Lembra que são n mais 1 pontos? Então, vou ter aqui a derivada de ordem n mais 1 da função f, dividido por n mais 1 fatorial. Então, lembra, a quantidade de pontos vai definir a ordem da derivada e um fatorial aqui embaixo. O problema é que esse teorema me diz que essa distância vai ser dada num ponto qualquer do intervalo de interpolação. Esse xi aqui, eu não tenho uma determinação, vai ser um valor dado no intervalo. Então, eu crio uma estimativa para esse erro, aqui eu já passo o módulo, tomo um módulo de tudo e eu pego o valor máximo que essa derivada vai ter no intervalo de interpolação. Então, a partir do teorema de Rolle, generalizado, eu aplico o módulo e tomo o valor máximo dessa derivada. E esse aqui é o limitante superior para o erro de truncamento, que vai dar para mim uma estimativa de quanto eu estou errando quando eu troco a função f pelo polinômio interpolador. E, novamente, não depende de p de x. Depende de um produtório, de um fatorial
e o máximo da derivada da função f no intervalo de interpolação. Então, nesse exemplo, ele pede para nós calcularmos o limitante superior para o erro de truncamento, quer dizer, o quanto eu estou errando mais ou menos quando eu troco f pelo polinômio p, né? No ponto 0,25. Ele pede para usar um polinômio interpolador do segundo grau. Lembra? Segundo grau, né? Então, 3 pontos. 3 pontos vai ter um polinômio de grau máximo 2. Então, ele está pedindo para você analisar com 3 pontos o erro de interpolação no ponto 0,25. Ora, vamos começar a construir a fórmula do limitante superior. Eu não vou calcular o polinômio, tá? Eu vou estimar esse erro entre f e p no ponto 0,25. Então, como ele fala um polinômio de segundo grau, 3 pontos vão definir aí um polinômio de segundo grau. Eu vou escolher, então, 3 pontos, e isso vai me levar na fórmula a derivada de ordem 3. A gente viu na fórmula que a ordem da derivada de f é a quantidade de pontos. Eu vou derivar então f na ordem 3. Aqui está f, primeira derivada, segunda derivada, terceira derivada. E depois eu vou achar o valor máximo da terceira derivada no intervalo de interpolação. Ora, eu quero o ponto 0,25 para análise. Eu vou pegar 3 pontos em relação ao 0,25. O 0,25 está aqui, ó, entre 0,2 e 0,3. Então, eu vou pegar 3 pontos. Pode ser 0,1, 0,2, 0,3 ou 0,2, 0,3, 0,4, desde que o 0,25 esteja nesse intervalo. Então, eu escolhi 0,2, 0,3 e 0,4. É uma escolha possível. 0,25 pertence a esse conjunto. E eu vou calcular o valor máximo dessa função aqui no intervalo 0,2 até 0,4. Pode parecer complicado, mas a gente pode analisar em termos de tendência. 27 é constante. Essa exponencial aqui é crescente, porque o expoente é positivo no intervalo 0,2 a 0,4. E 1 mais x é uma reta crescente. Então, constante, crescente, crescente, essa função é crescente. Se a função é crescente, o seu valor máximo é no extremo direito do intervalo. Então, o valor máximo de uma função crescente no intervalo 0,2, 0,4 é no ponto 0,4. Então, eu calculo o valor máximo no 0,4 e obtenho aqui essa expressão. E agora eu posso montar a fórmula do erro de interpolação, que é a distância entre f e p no 0,25. Vai ser menor ou igual que x menos x0, x menos x1, x menos x2. Então, eu coloco aqui ponto 25 menos x0, que é 0,2, ponto 25 menos x1, que é 0,3, ponto 25 menos x2, que é 0,4. Como são 3 pontos, eu divido por 3 fatorial. E aqui eu já calculei o valor máximo da função derivada na ordem 3. Junto todos os elementos e aí eu concluo que o limitante superior para o erro de truncamento é 0,0078, ou 8 vezes 10 a menos 3. Tudo isso sem ter calculado o polinômio interpolador. Aí você pode decidir, não, esse erro está baixo, para mim está bom. Então eu vou calcular então, o polinômio interpolador. Pela sua atenção, muito obrigado.